Bom dia e bem-vindos ao nosso podcast Óculos Escuros. Eu sou o Pedro, aqui comigo. Thomas. Hoje nós vamos falar sobre o filme Veludo Azul, de David Lynch. Eu que escolhi esse filme. Tu quer começar falando um pouco sobre o que tu achou? Tu quer que eu assume a liderança aqui, já que a culpa foi minha? Não, eu gostei Tu do assumiu filme. da Fundação da República e eu escolho um filme, aí eu até não tô falando que eu não tenha gostado do filme, porque eu gostei, mas quer que eu assuma a liderança? Pode ser, mas eu ia dizer que, assim, diferente do Fundação da República, esse filme é muito mais fácil de entender, né? Uma história, eu acho, mais compacta, né? Linear. Ela tem coisas estranhas, mas em relação ao outro, né? Eu achei que é mais assim, visível o miado para seguir, né? Apesar de umas cenas meio bizarras, assim, eu acho que a história no total ainda é um pouco Sim, mais e olha linear. que o David Lynch tem uma fama de ser super estranho, super bizarro. Foi mais fácil de entender que o outro. Com certeza. Tá. Então, eu acho que o que eu vou começar dizendo é que começa com a minha ideia para esse podcast. Eu gostaria de falar sobre filmes políticos, mas também quero falar sobre filmes que não sejam abertamente políticos, né, mas que podem ser interessantes para discutir ou não. Eu não tinha assistido Veludo Azul antes, eu não sabia o quanto de assunto queria ter em termos de política, mas era um filme que eu gostaria de ver. Essa é outra coisa que eu queria para o nosso podcast. Eu queria essa coisa mais pessoal de assistir outros filmes, abrir o meu leque de cultura, porque eu penso da minha história, que há muito tempo atrás, quando eu era bem mais novo, eu estava muito ligado em mídia em geral. Eu assistia muita mídia. Eu assistia filme, jogava jogo, assistia TV, lia mais livros. E eu estava sempre ligado no tudo que estava saindo, sabe? O que era novo, notícia sobre o que vai sair. Aí saía, eu via. Então eu estava ligado no discurso, é o que chamam. Que hoje em dia é até muito pior do que era antes. Com o Twitter, as pessoas conseguem se prender muito nisso. Já vi pessoas que se prenderam muito no discurso, assim, ficou muito tóxico. No meu caso, eu acabei aprendendo que é impossível, sabe, tu seguir todas essas coisas e ainda ter uma vida. Então eu acabei Sim. desistindo. Então eu acho que veio também uma questão de maturidade, de perceber que não sei quem é aquelas pessoas que veem seus hobbies como outro trabalho. As pessoas que Sim, pensam, cara. por que tu tá vendo isso, fazendo aquilo? Por que tá vendo Big Brother? Que eu não assisto, mas tem gente que assiste e gosta, né? Sim. Por que tá vendo isso aí? Deveria estar lendo um livro, deveria estar lendo um livro de autoajuda, tipo 10 conselhos para ter Não, é para sucesso você. nos negócios, né? Eu ia falar, era para você estar estudando uma nova língua, ou estudando programação, ou qualquer coisa, fazendo seu podcast. Sim, sim. E eu consegui também deixar. Só que mesmo dentro da mídia ainda existem hierarquias, né? De tipo, você deveria estar consumindo tal mídia, mas não essa mídia que é Hum, mais baixa, tem menos prestígio, às vezes mais hum. popular, por isso não gostam. E eu consegui largar isso e não me apegar, eu consegui largar isso e não me preocupar com o que eu tô fazendo com o meu tempo. Tipo, se eu quiser reler um livro que eu já li, tudo bem, eu não vou ficar pensando, puxa, eu podia estar adquirindo conhecimento novo e eu estou lendo o mesmo livro pela segunda vez. Sim. Eu já pensei muito assim Sim. também. Só que, junto com isso, eu diria que também tem aquela coisa de conforto, que aí teve muitas coisas que, através dos anos, depois que eu parei de agir dessa forma, de coisas que eu gostaria de assistir, eu gostaria de consumir, gostaria de me expor, e eu acabei
não me expondo a elas por conforto, né? Aquela coisa de vai ligar na TV e ver Pesadelo na Cozinha, que te diverte, passa o tempo e às vezes não, a vida já é muito corrida, tu não tem tempo para fazer outras coisas, mas acaba se acumulando, sabe? Muitas coisas que tu gostaria de ter experimentado e tu acabou não experimentando. E os filmes do David Lynch são um pouco disso. Essa é a quarta coisa do David Lynch que eu vejo. As três primeiras acho que foi antes, quando eu era novo, quando eu estava correndo atrás dessas coisas. Acho que a primeira coisa que eu vi dele foi Duna. Tu conhece Duna? Um filme baseado no livro do Frank Herbert. Então, mas eu não Tá sei saindo qual. uma nova adaptação É, agora. isso que a gente já conversou sobre isso, eu não sei qual. Eu não lembro qual Duna foi que o David Lynch foi. Foi dos anos 90, dos 2000? De 84. Nossa, eu Teve, não acho vi. que, uma minissérie final dos anos 90 ou início dos anos 2000. Ele É, eu não fez o vi. de 84. Hum. E eu vi sem nem saber que era o David Lynch. Eu vi assistindo. Peguei um filme pra ver. Queria. Ficção científica. Já vi os Guerra nas Estrelas, vou assistir outra coisa. Assisti Duna. Duna. E eu acabei adorando, achei muito divertido, achei muito louco, muita coisa estranha. Eu falei que uma das coisas que fazem, que diziam que era impossível adaptar o filme porque tem muito diálogo interno, como é que tu vai eh, colocar isso num filme? E ele colocou da forma mais literal possível. Toda vez que tem um personagem na cena, tá ouvindo os pensamentos dele ao mesmo tempo narrando aquela cena. É muito bom. Todos os personagens narram o filme, todos eles. E eu achei muito estranho, muito divertido. Só que o David Lynch não gosta do filme. E eu Sério, gosto. é muito é engraçado isso, né, cara? É porque ele queria fazer um filme de 3 horas e o estúdio Hum. cortou pra 2 horas. E aí ele disse: tira o meu nome do filme. Nos Estados Unidos eles colocam o nome Alan Smithee. Colocavam, porque agora que todo mundo conhece que é esse o nome que usam quando as pessoas pedem pra tirar seu nome do filme, acho que eles devem ter mudado pra outro que a gente ainda Não não sabe conhece. qual é. Sim. E aí trocou. Então a versão que o David Lynch próprio queria fazer, a gente nunca viu, não existe. Existem versões estendidas do Duna, só que é usando tipo cenas cortadas, cenas tipo outtakes, que se chama quando a cena não saiu como queria e tem que fazer de novo. E então não tem aquela versão original, mas eu gostei da versão destruída pelo estúdio, eu gostei. Só que as coisas do David Lynch próprio, que ele fez como ele queria fazer, eu não gostei tanto. Então eu fico pensando, puxa, acho que eu sou a plebe, né? Eu sou o É, cara que será que o você gosta? estúdio, se o estúdio mutilou o filme pra mim, né? Pra mim Sim, gostar. sim, sim. Será As que você duas outras gosta realmente de David Lynch, Pedro? sim. Pois é, que as duas outras coisas que eu vi, eu achei. Três, concluindo essa, eu achei interessante, mas eu não gostei tanto assim, sabe? Eu fiquei meio dividido. Hum. Eu não cheguei a terminar, eu comecei a assistir Eraserhead, não sei como é que tem. Eu acho que o nome em português é só isso mesmo. E eu parei um pouco no início, eu pensei em voltar depois e acabei não voltando. E eu assisti Twin Peaks. Tu conhece Twin Peaks? Você Conhece de falou, nome? eu conheço de nome, eu conheço de nome. Eu lembro que acho que a Ioana, aquela. Não me lembro aquela menina italiana que era amiga da Ioana. Ela adorava também. Ah, puta, esqueci o nome dessa mina. Marianne, não Sim, era? Marianne, acho. pode ser essa. Eu assisti esse também, mas é uma série, né? Com múltiplas temporadas, tinha filme também. E eu assisti os primeiros 5 ou 6 episódios e não me prendeu muito e eu parei. E eu acho que, levando em conta esses filmes e o filme agora do Veludo Azul, eu acho que o meu maior problema é que eu acho meio lento, sabe? Hum. Eu acho que ele, no caso do Eraser, o que eu mais gosto de David Lynch é quando as coisas estão estranhas mesmo. Nesse Hum. filme eu posso dizer que o que eu mais gostei foram as partes mais estranhas.
E no caso do Twin Peaks, eu sei que chega coisa bem estranha eventualmente, mas na parte que eu vi, ainda não tinha chegado a esse ponto e eu acabei não continuando. Eu sempre pensei, um dia eu tenho que voltar, um dia eu Vai tenho que chegar. continuar assistindo. O Eraserhead, ele é mais estranho, só que eu acho que ele também é lento, porque o David Lynch tem essa coisa de sonhos. Ele faz os filmes deles lembrarem sonhos, que em inglês diriam dreamlike, seriam tipo. Então, ele faz as cenas a serem lentas, ele segura a câmera, deixa as coisas respirarem. Só que eu não me dou muito bem com esse ritmo, eu acho. Então, por isso eu acabei não gostando tanto dos outros. E desse filme também tem muito da reputação dele. Eu posso dizer que eu já vi pessoas dizerem, mesmo resenhas mais novas, pessoas falando do filme, dizendo que é um filme muito perturbador. Eu não Nossa, por achei. Tu quê? achou? Por que é perturbador? Não. Não, eu diria que tem uma cena que é. Mas fora isso, não. Tá, então vamos E avançar olha um que eu pouco não pra sou chegar uma nessa pessoa cena. que. Não, não, vamos aos pouquinhos. Eu diria que tem isso, tem outra coisa que eles dizem que é um filme muito bizarro, e eu diria que Hum. também não é um filme bizarro, tem algumas coisas estranhas, mas não é muito bizarro. Então, tudo bem, então vamos dizer sobre o que é o filme. O filme é sobre. O filme começa com um homem naquela. Tendo um ataque do coração no próprio quintal. Eu não O entendi se filho é um ataque dele. do coração ou um derrame, porque ele coloca a mão, tipo, Ele coloca a no mão na pescoço. cabeça, né? É Eu já meio vi dizerem uma bizarro. coisa, dizerem outra. Ah, Sim, o filho dele volta da faculdade para cuidar dele e acaba encontrando num passeio do não, calma hospital para aí. casa, da casa pro hospital. Desculpa te interromper, só um segundo. Eu acho muito engraçado que a cena inicial do filho dele indo pro hospital e voltando do hospital, a descrição perfeita que eu achei para encaixar nisso parece que você tá. Parece um personagem de um point and click que você tá controlando, tá ligado? Porque você faz ele andar, olhar a casa e não acontece nada. Aí você faz ele olhar e pegar uma pedra e jogar longe. Tipo, é totalmente nada a ver, tá ligado? Foi, nossa, isso aqui parece um point and click, né? Verdade, sim. Deixa eu ver, da segunda vez ele examina, né, um pouco mais, Isso, isso. ele varre o mouse pela tela e ele encontra uma orelha no chão. Isso aí. Ah, não, Ele desculpa te leva interromper de novo. Uma coisa que pra mim não tem nenhuma explicação, pelo menos eu não entendi, é que logo no começo, quando o pai dele tem os um ataque insetos. cardíaco. Isso, o que é isso, cara? Que ele dá um zoom Não, isso na é grama, né? temático. É só Isso é entendi. temático. Não tem nada a ver com a história Eu já vou. principal. Não, é temático. Tá, Eu vou falar um pouquinho disso logo depois da tá sinopse bom, agora. tá bom, tá bom. Ele encontra essa orelha, ele leva até a polícia. O policial, ele é amigo do pai dele. Hum, Ele acaba se envolvendo na investigação e ele acaba se encontrando com uma cantora que estaria supostamente envolvida com esse caso da orelha. E através dela ele encontra todo esse submundo na cidade que ele desconhecia, de criminosos, de gangues, de drogas, a partir desse caso com a orelha. uhum. Então, tu perguntou isso aí dos insetos. Isso é temático disso. Que o filme começa é aquela coisa. Tipo, o filme ele é meio confuso em termos de Uhum. tempo. As pessoas se vestem Sim, muito como anos 80. sim, O personagem principal ele tem um brinco na orelha. sim, Mas as casas, né? O visual do filme é bem anos 50. Aí eles sim. vão para um clube, eles veem essa cantora, veem a performance dela. E é uma performance saída dos anos 20, anos 30, né? Os microfones antigões. Então, É muito bem pontuado, a cara. questão do tempo é bem difusa. Mas é aquela coisa pitoresca, né? Do sonho americano, Cara, mas do, e do a música? subúrbio.
A música foi feita pro filme ou ela existia já, Blue Velvet? Não, ela já existia. Ah, tá, tá. Sim. As músicas já existiam. Hum, O, quer dizer, tem essa coisa do subúrbio, né? A, o núcleo da família, né? A cerquinha. Passa sim, ali um sim. caminhão de bombeiros e o bombeiro acenando No começo. em câmera lenta. Sim, 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 sim. Pode crer, muito bom. E tu vê o pai do protagonista no quintal dele, pa- passando água nas plantas. Aí ele tem esse ou derrame ou ataque do coração. E como tu Hum, disse, a câmera dá um zoom na terra isso. e tu vê os insetos brigando debaixo da terra, né? Ah, cara, Então, calma aí. Tem mais um ponto nesse começo que eu acho meio bizarro, não sei se tem uma explicação. Que na primeira cena que mostra ele ainda saudável molhando as plantas, quando vai pra cena dele tendo o ataque cardíaco, o derrame, que ele tá caído no chão, já tem em volta dele uma linha branca fincada na terra. Eu não sei se é como se fosse tipo. Como eles marcavam uma cena de algum assassinato, algum acidente, tá ligado? A polícia na época, mas é uma coisa ali entre. Eu acho que era foi com um realmente fio, com um barbante, assim, parece. um barbante. Eu acho que isso É. aí é por causa do jardim, eu acho que é para delimitar onde as Ah, flores vão tá. crescer. Tá, entendi, entendi. Sim. Mas é essa questão dos insetos é para mostrar o que está por baixo dessa fachada Hum. bonitinha, né? Ah, tá, Tudo pode crer. ordeira. E aí tu vê os insetos, aquelas coisas nojentas, brigando Sim. por comida e recursos por baixo, né? Aham. Então, isso aí é simbólico do resto do filme, como a gente vê os criminosos, tu vê a violência Hum. escondidas nesse subúrbio. Esse aí é, isso aí eu diria que coloca o pano para todo o resto do filme. Tá, tá. Assim. E tematicamente, essa é a leitura mais simples, eu diria, do filme, que Hum. é sobre o contraste entre a fachada da sociedade e o que está por baixo, o que nós tentamos esconder, o que nós não queremos ver. Hum. E eu diria que isso aí leva às duas partes do filme, a parte que eu não gostei e a parte que eu gostei. A, a parte em que mostra a sociedade normal, o personagem principal falando com aquela mocinha que ele acaba se engraçando com a Filha do filha do detetive. detetive, que é, que é amigo do pai dele, e ela. Tu É uma atriz reconheceu famosa, né, eu algum. acho. Acho que só Sim, ela ela. tava no Parque dos É. Dinossauros. Isso Não, ele aí, isso aí. também é. Eu Ele também é conheço ele famoso? Eu não também. conheço. Da onde? Ah, ele tava em Duna. Hum. Mas eu já vi ele em várias outras coisas. Ele tava no Twin Peaks também. O cara é o David Lynch. O filho do Sim. David Lynch. Não, não, mas o David Lynch ele usa muitos atores em vários filmes. Hum. Tem a Laura Dern, que era outra mocinha, ela também teve em vários filmes dele. Tem ele, perdão, tem alguns dos atores que eram amigos do gangster chefe eram atores que eu já vi em vários lugares, inclusive no Duna. Inclusive na Duna. Sim, que ele é o tipo de cara que ele pega os mesmos atores e ele coloca pra sempre, sabe? Uhum. Mas as cenas entre o personagem principal e essa mocinha, eles eram bem chatas, eu diria. Mas eu diria É que é de bizarro, mas é propósito, bizarro tá? também, era bizarro também. Eu lembro quando eles se conhecem, né? Ele ele faz dois comentários meio bizarros, né? Um ele fala da, você já viu alguém andando como uma galinha? E aí ele imita. Sim, ele imita uma galinha. Isso, do nada. Mas ele Antes fala de. outra coisa bizarra antes disso. Eu acho que você vai falar disso. Não, o que eu ia dizer é que assim que eles se conhecem, ah, ela diz: Ah, você é o Jeffrey? E ele,
tá muito escuro, tu não consegue ver direito quem é até Sim, eles chegarem mais perto, sim, mas sim. ela reconhece ele mesmo assim. E ele pergunta, como é que você sabia que era eu? E ela diz, eu só sabia. E eu diria que isso é outro caso da lógica de sonhos no filme. Do mesmo jeito Ah, que tu tá. tem um sonho e tem outra pessoa, e tipo, ela Que não você não vê. parece com a pessoa, tu não vê a Uhum. cara, mas tu sabe quem é. Pode crer, Tu pode crer. sempre Isso sabe quem acontece é. só. Pode crer, sim. Sim. Então tem um pouco isso, mas eu diria que é menos interessante. O lado mais sombrio do filme, o lado com o Frank Booth, que é o vilão do filme. Hum. Ele é. Tu não conhece aquele ator, o Dennis Hopper? Conheço, conheço. Aquele ator famoso, sim. Pode crer. Sim. E, eu diria que o filme ele recebia um tiro de adrenalina toda vez que ele aparecia, porque Hum. a performance dele é Muito incrível, ele boa. é muito Muito louco boa, sim, e era sim. muito interessante toda vez que ele estava no filme. Só que então eu reconheço a necessidade do filme entre uh, ter os dois polos diferentes, mas Sim, eu é uma achei um premissa polo muito legal, mais né? interessante que o outro. Uhum. Mas qual é a tua opinião do filme? O que tu achou? Assim? Cara, a impressão, eu não sei se é totalmente bizarro da minha parte pensar isso, mas me lembra um pouco um filme do Hitchcock, tá ligado? É uma historinha assim, sei lá, tem um casalzinho ali, né? Lógico que tem um casal extra também, que é meio bizarro no caso do David Lynch. Sim. Mas eles resolvem um crime meio que juntos, assim. Então eu achei bem parecido com esse, pelo menos superficialmente, né? Na linha do barato Hitchcock. E eu também gostei dessa dinâmica que você pontuou aí das partes de adrenalina com o vilão e com o Jeff, né? E eu também gostei das partes bizarras, igual você falou. Acho que tipo exatamente o que você não esperava da interação ali entre dois personagens num filme. Isso eu achei Sim. que é interessante. Isso acontece muitas vezes, né? Você vai esperar alguma coisa e acontece uma coisa tipo, ok, isso poderia acontecer, mas é estranho que isso aconteça, né? Tipo, Ó, puxa. Eu, eu diria que as três cenas que mais teve maior impacto, que tá, spoilers aqui, caso alguém não hum. tenha visto. E é bom tu ver esse filme sem saber dessas cenas Ah, para tu com realmente certeza. se Com certeza. surpreender, Sim, 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 com com certeza. certeza. Não assista esse podcast antes de ver o filme. Esse aqui vai zoar. Sim, se tu quer ver o filme, assista o filme, por favor. Sim, a primeira, com ele ficar tomando aquela droga, né, Inalação, pelo né? aparelho de inalação, sim. Hum. Eu pesquisei qual era e não diz no filme, mas parece que primeiro eles queriam que fosse hélio, Ah, porque logo na primeira cena que ele tem, que aparece esse vilão com a cantora, ele sequestrou o marido e o filho da cantora e tá uhum, chantageando ela para favores sexuais, né? uhum. E por isso que ele é o vilão, né? Tem uma cena de estupro até, eu diria que é a cena mais pesada do filme, de Hum. longe. Você tá falando da O droga, né? Frank, Qual é a droga que eles estão usando? Você primeiro pensar em sim, fazer L, né? sim, tá. Aí o Frank Booth, ele aparece e é a primeira vez que a gente vê ele e ele bate nela, aquela coisa de não olha pra mim, olha pra Isso, mim. isso, E ele isso. bate nela, não bate nela. Uhum, Ele entra no filme e a cantora, ela se chama Dorothy, ela chama ele por, não sei se é pelo nome, ou chama ele de querido, e ele dá um tapa na cara dela e diz: Sua merdinha, é papai, me chama de papai. E isso. aí, tipo, 10 segundos depois, ele tá dizendo: o bebê quer transar, e tá Isso, chamando ela de mamãe. isso, sim, 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 sim. É muito estranho. Muito estranho. Muito Sim, estranho. e é por isso que tem essa questão do Hélio, porque eles queriam que fosse uma dualidade muito óbvia, que ele Hum, estava dizendo, eu sou o papai, me chamam de papai, e aí ele tomasse o Hélio, ficasse com a voz mais fina,
e aí ele Isso aí. dissesse que ele é o bebê e Ele chamasse aparecer ela de mais mamãe. criança, pode crer, pode crer. Sim, só que pelo que eu li não deu certo, porque o Hélio não estava afinando muito a voz do ator, e aí o ator, Dennis Hopper, que tem muita experiência com drogas, ele disse para mudar de Hélio para nitrato de amila, eu acho que é, Não conheço. que popularmente se chama de, eu só sei o nome em inglês, eu acho que mesmo em português o nome tá em inglês, que é poppers. Não sei se você já ouviu isso. Nunca ouvi dizer. Que é uma droga de clubes que se usava. E ele que essa droga deveria dar uma sensação de euforia e de aumentar também o ânimo sexual. Ah, E também parece que faz a pessoa ver assim esferas de luz assim no canto dos olhos, que tem umas cenas mais tarde que parece que ele tenta alcançar e tocar em alguma coisa que não tá lá. Eu acho que era o Dennis Hopper atuando como se ele tivesse usando aquela droga, coisa que hum. ele já tinha experiência para saber como é que era. Essa aí é a primeira cena estranha mesmo de filme, que é um choque, né? Pra mim até um pouco antes disso, quando ele ainda é bem próximo dessa cena, né? Quando ele entra na casa da Dorothy, ele tá no armário e ela descobre que ele tá no armário. Pra mim aquela cena já é um pouco estranha, tá ligado? Já Na é verdade. É interação que eu tava deles. juntando todas elas, né? É, Porque pode crer. ainda é nessa cena que o cara aparece. Sim, Mas é sim. ela, a reação dela com a É, faca também é sim. muito estranha. A outra cena, eu diria, quando ele é raptado pelos caras, ela também, Uhum. e eles vão ver os amigos do Frank. Totalmente E bizarra essa cena. sim, eles tocam uma Ah, música, ah, não lembro o nome correto, mas é sobre sonhos. isso. Em sonhos eu ando com você, uma coisa assim, né? A letra. É, Hum. e o cara, ele faz ele, como é que tu diria, air guitar, só que para cantar. Ele tá fazendo mímica, fingindo que ele tá cantando, né? Ele liga a música no rádiozinho, que era fita cassete, né? Coisa que não existia também nos anos 50, que é outra coisa difusa do tempo, e ele fingindo que tá cantando. E a câmera ela fica bem parada, tem uns enquadramentos que tu vê de longe, Uhum. e o cara ele tá parado, o Frank tá parado olhando direto pro outro, e ele parece que ele vai chorar, né? Até Sim. que tem uma hora que ele fica muito puto. Que pelo que eu entendi, acho que é que as. Eu acho que tem a ver com o relacionamento dele com a Dorothy. Uhum. É, a música começa falando, dizendo, que eu te vejo nos meus sonhos, e aí eu estou com você, estou muito feliz, e ele parece que ele vai chorar. E aí, quando fica claro na música que o, o eu lírico da música não vai ficar com o amor dele na realidade, só nos sonhos, aí ele fica com raiva, que eu acho que é daí Eu não tinha prestado atenção nisso que pela criou. música, né? Pela letra da Sim, música. sim, tem uma cena antes disso que é com o Frank no clube, vendo a Dorothy cantar, Aham. que ele também parece que vai chorar, né? Ela tá Sim, sim, cantando sim, Veludo sim. Azul. Sim. Então ele tem essas reações muito emocionais, muito fortes, muito. Ele é muito volátil, né? O jeito que ele pula de uma coisa para outra. E a outra cena que eu também achei incrível é colocam essa música de novo no rádio, porque ele leva a fita cassete junto com ele, coloca no rádio do carro. Aí tá o Frank e os capangas dele batendo no personagem principal, o Jeff, e tem uma mulher dançando em cima do carro. Sim, 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 cara, essa cena é da hora. Pode crer. Quando eles estão meio num Sim. ferro velho, né? Na entrada no ferro velho, eu acho que é onde eles largam ele. Sim. E eu me lembrei de outra cena que também me impactou muito, é o cara morto de pé.
Puta, aquela cena é bizarra no final do filme. Sim, e tem uma hora que toca um som e o cara se mexe. Sim, 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 sim. Acho que toca o telefone e ele bate no Isso, telefone, mas ele isso. continua morto e de pé. Pode crer, pode crer. E ele não cai, eu não lembro se ele cai ali no final quando tem. Ele leva um outro tiro Ah, depois ele e acho leva que um outro tiro. Isso, isso. E ele tava sangrando já, né? Ele tá em pé e ele tá sangrando. ele tá E ele sangrando e não ele tem cai. uma coisa no ouvido que, Aham. olha, parecia um fungo até Sim, crescendo no ouvido dele. pode crer, essa cena é bem bizarra, sim. Então, eu diria que o filme ele é complicado, ele não é pra todo mundo. Eu não adorei, mas eu estou feliz que eu assisti. Eu diria que isso É é. interessante essa expressão. Ele é interessante. Eu gostei o suficiente de partes dele para dizer que eu estou feliz de ter visto o filme. E isso é parte da razão que eu quis fazer esse podcast para ter uma razão extra para me impulsionar para assistir outras coisas que eu sempre disse, isso parece interessante, eu deveria assistir um dia desses. E eu nunca assisti, sabe? Aliás, enquanto eu tava vendo esse filme, eu lembrei de outro filme que eu sempre disse que queria ver e nunca vi, que é Videodrome. Tu conhece? O nome não me é estranho. Que Videodrome? O que é? Acho que em português é Videodrome, a síndrome do vídeo. Adoro, adoro. É dirigido pelo Cronenberg, o cara que dirigiu A Mosca. Hum, E é sobre um canal de televisão pirata em que torturam e matam pessoas de verdade. E aí tem um executivo de TV que está investigando, e aí eu já vi cenas e é outra coisa muito bizarra. Mas bizarra naquele estilo mais Cronenberg, de aquele horror uh, corporal, de gráfico. Ah, deformação sei, 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 corporal, sei. sabe? Sei, 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 sei. Ah, legal, vamos ver Que também. sim. Então eu digo, tem essas. Eu tenho várias listas dessas coisas. Inclusive coisas que eu acho que são ruins, mas que eu também gostaria de assistir. Tipo, Claro. Deus Não Está Morto, que eu te comentei, né? É, Que eu pode acho que de crer, vez em pode quando a crer. gente tem que ver algumas coisas ruins também. Sim, sim, com E certeza. também porque eu quero aprender, sabe? Eu quero Sim, aprender, eu quero ver perspectivas diferentes, vendo filmes diferentes, e eu quero também aprender a ver filmes fora do, blockbuster, do né? os É. blockbusters, os mainstream de Hollywood, que é bem normal. Então eu quero me acostumar a ver coisas mais estranhas, mais fora disso. Eu não sei se eu iria conseguir, porque eu temo que eu não tenha a atenção, não tenha a capacidade muito para isso, porque eu penso que se eu já achei partes de David Lynch muito lentas, e imagina quando a gente assistiu um filme do Tarkovsky. É. Pode crer. Tu já assistiu algum? Esse é o cara que fez o Stalker, não? É o cara que fez Stalker. É, eu tenho Stalker até hoje, não vi. Então, tá igual a mim. Esse é outro que eu sempre queria ver. Queria ver vários filmes dele, mas este entre um deles. Então, Não, mas vamos colocar na lista, pô. Mas eu queria trazer um ponto ainda do Veludo Azul, que eu não sei se é uma coisa do passado que hoje em dia não acontece mais, mas você lembra que na cena que ele vai no bar a primeira vez, no clube, como você disse, ele fala, eu uhum. adoro Heineken. Eu acho isso tão. Heineken. É engraçado porque eu acho que nos filmes hoje isso não acontece mais, tá ligado? O cara realmente pegar uma marca e falar, eu adoro Heineken. Aí a mina fala, não, meu pai gosta de Budweiser. Aí o personagem principal ainda fala, tipo, a frase da Budweiser, a rainha da cerveja. Sim. É, eu diria que é diferente. Eu diria que nesse sentido é para mostrar. Ele, como tu falou antes nas coisas, nas interações estranhas entre o Jeff e
a Filha personagem do da Laura detetive. Dern, que agora esqueci Sim. o nome. Puxa, É. eu assisti o filme poucas horas atrás e já esqueci o nome. Por isso que a gente tem que assistir, né? No 15 dia, vezes. no, Sim. 15 minutos antes. É. A filha do detetive, né? Filha do detetive. Sim. Que as interações são muito estranhas, né? Sim. São um pouco não apenas estranhas, mas elas têm um quê de eu odeio dizer palavras em inglês quando eu não sei dizer a palavra em português, mas é o que eu diria de awkward, sabe? Que é Sim, sim. aquela É que é estranho, desconfortável. mas é desconforto, né? Aquela Sim, um pouquinho sim. a Sandy, tá, o Hum, nome dela é Sandy, um pouco desse, como tu disse, desconforto, ansiedade, ah, social, sabe? Que sim. do jeito que as pessoas são estranhas uma com a outra, não conseguem fazer muita conversa fiada, e as pessoas ficam duras, sabe? Uhum. Elas caem dentro de papéis elas interpretam esses papéis. É, é aquela coisa do Jung da persona, né? Tu tem a sua Uhum. persona e é preciso trocar as máscaras. E eu diria que essa é uma cena que mostra isso aí, que o jeito que eles estão no bar e eles não tem nada pra falar, então ele só diz: Ah, tu gosta de Heineken? Ela diz, eu É. gosto da outra. Pode crer, pode crer, pode crer. E aí fica tipo, né? Essa é boa também, né? E é uma conversa bem que não vai a lugar nenhum. Como se não tivesse script, né? Como se não tivesse script Sim, até. O cara, nesse ponto é um talento, né? Porque o cara conseguiu fazer uma cena que a sensação é que não tem script no script. sim, sim. E eu diria que essa cena é um pouco importante mais à frente, porque o personagem do Frank, que ele é muito. Ele parece ser muito focado na cor azul. Hum, Tanto que ele gosta do veludo azul, ele gosta da música do veludo azul. Ele tem. é, a cantora, ela tem um. Acho que é uma camisola de veludo azul e ele corta um pedaço dela e ele fica isso. segurando ela, aquele pedaço de veludo azul como segurança. E tem quando eles sequestram o Jeff e a Dorothy e ele diz: vamos, vamos beber no lugar que. Você lembra que eles chegam no lugar e ele diz: este é o lugar, this is it. E, e na parede, na janela, tem um sinal, um neon que tá escrito This is it. Sim, Este é o lugar. o nome do lugar. Que é outra coisa daquela lógica de sonhos, né? E ele pergunta: vamos beber cerveja, que você gosta de beber? E ele diz: Heineken. E ele grita com o cara e ele diz: não, é Pabst Blue Ribbon. Então, até a cerveja tem que ter É, o nome, o Blue. tem que ter azul no nome. Cara, mas você lembrou de um barato que eu achei. Eu não tinha nem lembrado disso. Mas a cena quando eles estão indo pro bar, que chama This Is It, a cidade é totalmente apagada, né? Isso também acho que é bem barato de sonho, assim, só o lugar principal importa, o resto do cenário, assim, nada que Sim, realça os olhos, né? Ele passa, acho que uns minutos ali, com ele dirigindo pela cidade, tá tudo tipo escuro, preto e branco, quase, as construções em volta do bar. E só o bar tá colorido, claro, com leão. sim. E não sei se tu percebeu uma. Você lembra qual é a rua em que a Dorothy mora? Não. É a rua Lincoln. Ah, E pode você crer, lembra do mostra isso. sobrenome do Frank? Não. É Frank Booth. Ah, ele tá falando do cara que matou o Lincoln? Sim. É tipo isso aqui. Então o filme ele tá Caralho. cheio dessas coisinhas pequenininhas Ah, de simbologia, né? sim, sim. Outra coisa que. Detalhe, né? Eu tô lembrando dos detalhes que eu achei estranhos no filme agora. Quando o Jeff vai na. Não, é quando ele vai na casa do detetive ou quando ele volta? Acho que é quando ele vai. Que a rua tá toda escura, ele passa um cara que tá com óculos escuros andando com o cachorro.
Você lembra disso? Eu lembro do cachorro, mas eu não lembro que ele tava de Eu óculos ta- escuros. Então, eu também não. Eu vi a segunda vez e falei, que é esse cara ele de óculos escuros de noite com o cachorro? E ele olha pro Jeff, assim, é um barato que, tipo, sei lá, é de sonho mesmo, né, também. Barato bizarro, assim, que não tem Sim, nenhum significado aparente, né? Talvez é um cara que o David Lynch viu uma vez na rua e que aparece no sonho pode ser. dele. Tem também o chefe do Jeff no trabalho dele, que ele arranja um trabalho ali numa loja. O Daqui é a chefe loja do pai dele. dele, né? Eu entendi que era a loja do pai dele. Não, verdade, acho É. que é a loja do pai. Mas eu acho que ele não manda ali. Eu acho que tem o Hum, outro cara que tá. O cara cego, eu acho que é o gerente. isso aí. Quando o pai não tá, e aí que o Jeff tá fazendo algumas coisinhas. Mas o cara cego, tu levanta os dedos e ele sabe quantos dedos tu levantou. E o Jeff fala: Olha, eu nunca entendi como você consegue fazer isso. E o cara atrás se bate nas costas, né? Mostra, bate nas costas do cego. Foi o que eu pensei, né? Mas eu acho que é outra estranheza. Sim. É, aí, pulando para as estranhezas mais pesadas, o Hum. que tu achou da relação entre o personagem principal, o Jeff, com a Dorothy, a cantora? Eu achei estranho, tá ligado? Eu achei estranho, assim. Eu não sei. Isso é tudo que a gente vai dizer do filme. É estranho, né? É difícil, né? Mas é tipo, eu não sei se eu diria abusivo, porque, tipo, a Dorothy encontrou ele invadindo o apartamento dela, né? Mas Uhum. daí, tipo, ok, ela tem, obviamente, um monte de De fontes aí trauma. de traumas, então eu acho que ela, sei lá, também encontra aí uma maneira de forçar ele a meio que ser bonzinho com ela, ser gentil com ela, que ela queria isso, mas aí tem um momento que ela pede para ele bater nela também. Então eu falo, cacete, Sim. cara, essa menina tá bem perturbada já, né? Sim, mas eu acho que também pode ser mais complicado. Eu acho que talvez ela tenha essa coisa masoquista Uhum. que eu acho que deve aumentar o trauma com o outro cara que é abusivo, né? Porque aí ela Uhum. não deve saber como lidar com esses sentimentos, do mesmo que ela poderia ter esses mesmos interesses com uma relação saudável e não iria ter o mesmo problema, mas com aquela relação abusiva aí ela acaba agindo nesses interesses de forma abusiva, né? E o Sim, próprio Jeff, ele eu acho que ele começa querendo. Ele é pra ser o cara bonzinho, né? sim, O cara normal, né? O branco, classe média, Estados Unidos, mora no subúrbio e ele é bonzinho. Aí ele gosta da menininha, filha do sim. detetive, que ela é toda certinha. Só que ele não consegue se desvencilhar desse mistério, né? Ele Uhum. tem uma ignorância sobre como o mundo realmente é. Ele se sente puxado por essas forças mais sombrias, né? E, inclusive pela Dorothy, que uh, tem essa dicotomia entre a Sandy, que ela é a menininha boazinha, toda certinha, e a Dorothy, que é a perigosa, né? É uma personagem muito mais sexual do que a Sandy. Sim, 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 sim. Eu tô E me ele não consegue perturbado se também. desvencilhar, não Hum. consegue se desvencilhar, ele continua voltando para ela e tem essa cena, inclusive, que ele já tinha testemunhado o Frank sendo violento com a Dorothy, e nessa cena em que a Dorothy pede para que ele seja violento também, ele diz que não, ele não quer fazer, porque é aquela coisa da sociedade, né? Mesmo que a mulher esteja pedindo, ele aprendeu que é errado, né? Bater em Uhum. alguém, mesmo que alguém peça, é errado, então ele não quer fazer. E ela continua instigando, instigando até que ele faz. Sim. E no dia seguinte ele chora, né? Sim, Que porque ela ele, ameaça mandar ele embora da cama, né? sim, Se ele não faz. sim. E no dia seguinte ele chora, porque ele vê que tem essa coisa sombria dentro dele. Tem, Uhum.
numa cena mais tarde, o Frank diz que o Jeff é que nem ele. Nós Pode crer, pode crer. somos o mesmo. Então eu acho que tem esse conflito interno do Jeff, que ele tá vendo do que ele é capaz e não tá gostando, entende? E eu acho que também tem um lado familiar, digamos, que, bom, isso aí nós vemos como a gente falou da cena com o Frank e a Dorothy, que o Frank diz para ela chamar ele de papai, e aí Isso. depois ele chama ela de mamãe. Assim, então tem uma questão paterna, materna, familiar no filme. E a gente vê que os pais de verdade do Jeff não estão envolvidos na vida dele, né? Começa com o pai dele indo pro hospital. Então o pai até nem tem muito como estar envolvido na vida dele. Sim. Mas a mãe, ele tá morando na casa dos pais, eu acho, e a mãe também nem percebe todas as coisas que ele tá fazendo, né? Saindo E por tem outra aí, senhorinha lá. Quem é a passando outra de senhorinha fora. que sempre tá na Tia casa? dele, A tia dele, tá? sim. E aí, quando o pai e a mãe dele saem de cena, é aí que entra essa figura distorcida, sombria do paterna no Frank e na Hum. Dorothy. E elas que tentam puxar ele pro lado negro da força, sabe? Uhum. E se tu perceber, no final do filme, o Jeff mata o Frank e logo na próxima cena aparece o pai dele e o pai dele diz, eu tô bem agora. Mágico o negócio, né? Eu não tinha prestado atenção nisso, não. Você apontou bem. Sim, então ele matou a figura do pai malvado e o pai bonzinho da fachada de bondade da vida suburbana Voltou. voltou, Uhum. conseguiu suas forças de volta. Mas E ele foi até algo repete. muito. Agora que você falou, ele até repete a cena do começo do filme, né? Depois, quando ele corta pra eles de novo na casa feliz, ele mostra a Sim, cena dos passa o bombeiros. mesmo bombeiro abanando, exatamente igual. Isso, não tinha prestado atenção nisso, pode crer. Cara, eu ia pontuar duas cenas que eu acho estranho, mas em relação à filha do detetive. A primeira eu não sei se é o segundo, terceiro encontro deles, que ela fala que ela teve um sonho e que Sim, Mano, aquela descrição ali, massa. Falei, se fosse eu, isso aí me assustava, eu nunca mais saí com essa menina na minha vida. E ela conta uma história, tipo, ai, tive um sonho que os Jeffs estavam presos, não sei, e aí os Jeffs foram liberados para espalhar amor e felicidade pelo mundo. sim. Uma Junto coisa com assim, os né? Robins, né? Junto com os Robins, isso, junto com os Robins. Eu não sei como é que se chama Robin em português. Eu também não. É o nome de um pássaro, certo? É, sim, isso aí eu sei. E Hum. também Ah, Tordo americano. E É um também é o pássaro parceiro do gringo. Batman. Pode crer. Mas essa cena aí Mas eu então achei deve meio ser estranho. essa é exatamente a cena que eu ia falar logo Tá. após, mas tu disse que tem outra cena que tu achou estranho referente a ela. Se tu quiser falar dessa, Eu ia depois eu falar. volto pra essa. Tá, tá. Eu ia falar essa daí, tipo, já mostra que a mina ela meio que tá, sei lá, se apaixonando pelo Jeff, né? Que Sim, eu também acho meio zoado porque ela tá no colegial, né? Eu não sei se eu tô errado, mas pra mim parece que sim. ela tá no colegial e ele Ela tá na tá no faculdade. último ano do colegial, ele tá no primeiro É, ano da faculdade. menos zoado, menos zoado. E aí depois dessa cena, outra que eu acho que é bem forte é quando ele vai com a filha detetive num baile lá para dançar, né? E aí ele sai de lá e um carro persegue eles, né? E ele acha que é Sim. o É, vilão e na verdade é o ex-namorado ou namorado da filha detetive do colégio.
E aí, quando eles chegam na frente da casa do Jeff, a Dorothy sai dos arbustos pelada. Essa cena aí me assustou, Sim, porque eu não esperava isso, tá ligado? Quando sim. tá pra ter aquela treta E, adolescente, sai uma mulher pelada do fundo, fala, nossa, cara. sim. E- mas tanto é estranho que o filme reconhece que é estranho, né? Porque o Sim, cara, o namorado da Sandy, sim. que Ele parou para. eles e disse: Não, eu vou te encher de porrada. Quando vê aquilo, ele diz: Pô, Nossa, desculpa, eu não sabia o que estava acontecendo aqui, eu vou embora. isso aí. E o amigo dele fala, pô, você nem enche ele de porrada, pô. É. Eles, não, Mas então, e aí nesse momento eles levam a Dorothy pelada lá pra casa da filha do detetive, e ali a Dorothy, né, fala, não, me abrace, Jeff, não sei o que, né? E a filha do detetive fica puta, né? Se sente traída, né? Porque ela tinha declarado que amava o Jeff também na festa, né? Esqueci de falar isso. sim. E o Jeff disse que amava ela também. Isso, exato, exato, exato. E aí tem isso da Dorothy, né? E aí eu não sei, eu não sei se o que eu acho estranho é a reação da filha do detetive, que tipo, eu não entendi como que o relacionamento deles desenvolveu de uma maneira assim meio intensa e rápida, né? Porque apesar de eles saírem algumas vezes, eu acho que ele passava a maior parte do tempo com a Dorothy, né? Mas sei lá. E, e aí a reação dela naquele momento ainda, não no momento da Dorothy pela dentro do hospital, mas acho que um dia depois, que o Jeff liga pra ela e fala, não, eu te perdoo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso aí me surpreendeu Sim. um pouco. Não era uma reação de menino de colegial que eu esperaria. É, verdade, mas eu diria que isso aí pode ser um pouco aquela também, de novo, a lógica de sonhos, que eu acho que não dá pra Pode crer, levar o filme muito, muito a pode crer. sério, usar aquela lógica Sim. de realidade, porque realmente é muito estranho, as coisas que acontecem não são bem reais. E eu diria que isso aí é. Bom, já conhece aqui em filmes, tu vê um filme, o filme se passa durante 24 horas e o mocinho e a mocinha se conhecem na primeira hora e no final do filme eles já. Casa. Amor eterno, vão se Sim, sim, casando. sim. Sim, sim, Tem pode crer, isso. pode crer, pode crer. Sim, mas no caso desse filme, eu diria que também tem isso aí de que dessa lógica de sonhos que às vezes tu sabe, né, como é que tu se sente no sonho, né? Tu não sabe por quê, às vezes, mas tu só sabe, pelo menos na minha experiência de sonhos, eu costumo Uhum. muitas vezes lembrar só do sentimento, sabe? Não lembro nem do que aconteceu, eu só lembro O do que que eu você sentiu? senti. Uhum, pode crer. Então eu acho que é assim que pode ter desenvolvido esses sentimentos. Mas eu ia falar da cena anterior, que ela fala do sonho dela, que assim espalha a luz pelo mundo e voltam os Robins, né, os todos americanos, Sim, sim. voltam e trazem a luz, né? E aí no final do filme parece que tá tudo certo, né? Voltou. O filme começa uma das primeiras cenas quando dá aquele quando ele encontra a orelha e o filme dá um super zoom dentro da orelha decapada, né? Sim, sim. Sim. E aí tem essa cena que começa num super zoom na orelha e sai pra fora, né? E ele tá deitado numa cadeira de quintal e estão chamando ele para almoço. E aí é como se ele tivesse acordado de um sonho, né? Dá aquela impressão de que uma pessoa que estava dormindo, ela acorda e ele vê um Robin na árvore. É aí que ele abana Comendo pro inseto, pai. né? Comendo inseto, né? Isso. Isso aí logo depois. Ah, Assim, tá. ele abana pro pai da Sandy. O pai dele diz: Eu tô bem agora. E aí quando ele entra lá, aí vem o Robin com um inseto na boca. Hum, E eu não tenho muita certeza sobre o que representaria tudo isso. O, o- a primeira coisa, eu diria que a leitura mais óbvia é que tá tudo certo no mundo, que tá tudo de tá. bom. Que é até o que eles dizem. Eles dizem, olha só, os Robins voltaram. Então remete de volta ao sonho dela, indicando que
Era um voltou a problema luz isso. ao mundo e Uhum. que agora tá tudo certo, né? A luz voltou ao mundo e vai ficar tudo de bom. E também o Robin ele tá comendo um inseto que Isso, remete de novo à cena inicial que eu te falei que tem a cena bonitinha do subúrbio e por baixo os insetos, né? pode crer. Pode crer. Rastejando. Tem essa conexão, E o sim. Robin tá comendo inseto, tá se livrando. Que dá essa impressão de que os homens estão matando essa iniquidade. Então, Aham. aí toda essa. Tudo de errado está indo embora. Mas eu tenho minhas dúvidas. Porque, em primeiro lugar, pode ser cinicismo meu, mas eu não acharia que esse é o tipo de filme que teria um final feliz assim, tão certinho. Até porque é um Concordo. filme no ar. É um filme no Aham. ar. E filmes no ar não costumam terminar tudo Bem. certo, né? Então eu acho que tem algumas coisas que indicam que nem tudo está certo. Tem. Com essa que parece que agora o Jeff e a Sandy estão juntos, Aham. apesar da que o caso dele com a Dorothy foi esquecido e agora estão todos E a Dorothy juntos. aparece no final, né? A Dorothy aparece no Sim, final daquele com o jeito. filho dela. Uhum. Só que aí ela tá com o filho dela, tá muito feliz. Só que a música troca abruptamente pra música do Veludo Azul. Isso. Que aí dá a impressão que continua tudo igual, né? E quanto ao Robin, eu diria que ele é muito falso. Ele é, né? Ele é E eu falso. acho que isso é. Sim, ele é falso, mas ele não só é falso, como ele parece muito falso. Por isso que eu acho que é algo de propósito, sabe? Eu acho que é pra parecer falso. Assim, Sim, por isso que eu acho que é outra dessa coisa de sonhos, né? Que às vezes tu vê umas coisas que não parecem de verdade no artificial, sonho, você tá né? falando. Artificial, sim. Então eu acho que aí pode ser uma indicação de que eles não voltaram realmente, que só estão. Que a fachada foi colocada de volta. O final é um É a sonho. O impressão. final ainda é um sonho. Sim, É foda, isso é sim, foda. sim. É que ele conseguiu voltar à ilusão anterior. Ele conseguiu restituir a ilusão. Essa é a impressão que eu tenho. E também, uma das últimas coisas que acontece é que a tia dele tá dizendo ali: ah, não sei como é que eles conseguem fazer isso, comer uns insetos. Eu nunca conseguiria comer um inseto. E aí ela come uma coisa, mas a gente não consegue ver o que ela tá comendo. Cara, eu não prestei atenção nisso, eu vou ver agora até. Nossa. Ela come um barato estranho ali na cena final? Olha, me pareceu, porque eu não consegui reconhecer o que era. Talvez até não seja nada demais, Cara, eu quero ver também. mas Não, mas faz sentido, encaixa, né, até com o que ela é tá uma falando. coisa, eu não consigo ver se é um bolo, se é o quê. Mas é bizarro. Sim. Então aí me parece que. Será que é um inseto? Não, acho que não é. Mas é uma coisa estranha, sabe? É porque Sei. parece que ela tem terra na mão. Ah, bom. Então eu acho que é outra coisa meio de propósito. Pra mostrar que não está tudo certo, não. E aí no final, quando toca aquela música do Veludo Azul de novo, me parece que é de volta ao início. Pode crer, não dá pra ver o que ela tá comendo, assim. Pode crer, não tinha reparado nisso, nossa. E ele meio que deixa bem claro que ela tá na frente do casalzinho ainda, né, nessa cena. Nossa, Sim, cara. sim. Eu E já também não porque ela faz esperava naquele isso. momento, né? Sim, Ela diz, eu nunca poderia comer uma coisa dessa. E ela come uma coisa e tu não vê o quê. pode crer, Pedro. Pode crer. Pode ser Mas certo. parece que é algo nojento, não parece? Sim, parece, parece, E parece. umas cores meio estranhas. A maneira como ela come também é estranha. A maneira como ela come barata é estranha. Caramba, mano, esse filme. É interessante. Como eu disse, teve partes que eu achei meio lenta. Eu gostaria que tivesse mais, fosse mais estranho, mais
Rápido. consistentemente, mais É, rápido, mais consistentemente. Mas é bom, é um bom filme. sim, sim, sim. Eu acho que também é essa coisa de misturar o barato que é bem assim, sólido com o barato que é bizarro é que dá o caráter de sonho mais real, né? Porque no seu sonho às vezes você vê uns baratos que é tipo, ok, uma rua, um carro, sei lá, uma árvore, você fala, normal. Aí tem coisa que fala, nossa, isso aqui é bem bizarro mesmo. Tem, porque, puxa, eu sinto que no meu sonho eu não acho nada estranho. Nada? Não, acontecem coisas estranhas que Ah, tá. depois, quando eu acordei, eu digo, puxa, isso era estranho, mas durante o sonho, não, pra mim é perfeitamente normal, né? Ah, sim, durante o sonho realmente, você não, nada te assusta ali, né? Pode crer. A não ser que já seja uma bad trip desde o começo. É. Qual foi o pior sonho que você já teve? Cara, recentemente, eu não sei se tem a ver com muito Dark Souls também, mas uma vez eu sonhei que eu tava. Eu juro pra você, juro pra você, eu sonhei que eu tava deitado numa cama e um cara com uma armadura enfiava uma espada na minha barriga. E eu via isso acontecer, assim. Horrível, E horrível. aí tu acordou. Acordei com a espada morrendo, né? O, o pior sonho, mais ou menos recente que eu tive foi quando eu tava aí no Japão da última vez. O, pode ser relacionado a isso. Foi, eu acho que no mínimo algumas semanas depois do meu pai ter falecido. Hum, Então, pra tu ver, tu tira os teus pesadelos do Dark Souls, né? é, Eu relaciono com o meu pai morrendo. lógico, não Mas é. não tinha o meu pai. Meu pai não Hum, tá no filme. No filme, não. No sonho. Mas eu só digo que aconteceu mais ou menos perto. Que eu lembro de eu estar na cama e hum, ser de manhã cedo. E tá chuvoso, então ainda tá aquele escurinho, tá barulho da água na janela. E eu tipo, não quero me levantar, vou ficar aqui na cama. E aí começou, o barulho na janela começou a ficar mais forte, sabe? ai, que medo, cara. E era quando eu tava no dormitório da Aham, faculdade, sabe? sei, sei. Então, eu não lembro se acho que tu nunca entrou lá, então não sabe bem o jeito. Mas é uma coisa bem retangular, sabe? Bem Aham, espichada. aham. Ele é estreita e espichada um pouquinho. Com uma É, janela no fundo que arquitetura ocupa quase. japonesa. Sim, que a janela do fundo que dá pra sacadinha ocupa quase toda a parede, né? Hum, Exterior do quarto, né? sim. Porque o quarto é muito estreito. E aí começou a bater mais forte, a chuva bateu mais forte, pá, pá, pá. E aí até que eu me levantei, eu fui lá e eu abri as cortinas. E aí eu vi que tava chovendo uns, acho que eram polvos, uns bichos assim, pareciam polvos. Mas não é Nossa, tipo cara. não é tipo em Watchmen que até a gente vê aqueles polvinhos pequenininhos, eram umas coisas grandes, assim, pensa tipo do Ah, tamanho de uma bola de vôlei. nossa, E, cara. e eles têm aquela boca embaixo, mas a boca era bem grande, Hum, né? E elas estavam batendo no na janela. contra o vidro e era isso aí que Hum. batia, porque era uma tempestade, então o vento tava fazendo eles cair meio na diagonal e bater contra o vidro. E Cara, aí nesse hardcore. momento, Hardcore. Isso aí continua. não, fica pior, cara, fica muito pior. Nossa. Porque nesse momento eu pensei assim muito calmamente, tá, eu tô sonhando. Tá bom. Então vou acordar. Porque até esse momento, sempre na vida que eu percebi que eu nunca consegui ter um sonho lúcido. Todo momento que eu percebia que eu tava sonhando, eu acordava. Então aí nesse momento eu disse, tá bom, tô sonhando, vou acordar. E aí eu não acordei. Eu disse, não, vou Caralho. acordar. Hum. Acorda, velho. E eu não acordei. E eu tava achando muito estranho, comecei a ficar mais nervoso, né? Disse, acorda, Aham. acorda. E eu não acordava. E as coisas estavam batendo cada vez mais forte contra o vidro começou a rachar.
Nossa, Eu usei a cara. corda, até que É. quebrou, sabe? E Ah, aí as coisas começaram a entrar no e eu quarto. tentava, Ah, tipo, chutar elas pra fora, né? Elas aham, aham. tentavam vir pra cima de mim, eu tentava empurrar. Eu disse, puta merda, como é que eu ainda não acordei? Eu tenho que acordar. E aí veio um desses polvos, assim, gigante contra a janela e ele colocou a boca dele era tão grande que ocupava toda a janela. E a janela era tipo só um buraco com dentes. Nossa, E aí cara. começava a puxar, assim, eu sentia um ar me puxando pra fora, sabe? Me puxando Aham, pra dentro aham, da boca. aham. E aí, só que, e eu pensando, acorda, acorda, acorda. E tinha mais do que isso, eu sentia que o quarto tava virando pra vertical, sabe? Nossa, Porque, mano. sabe aquela coisa que tu vê, tipo, no desenho animado, quando tem o furacão e a pessoa tá segurando em alguma coisa, ela fica no Sei, sei. horizontal? Sei, 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 E eu sei. sentia que eu tava meio assim, só que eu sentia que eu não tava mais no horizontal sendo puxado pelo vento, eu já tava na vertical, sabe? Como se o quarto já tivesse Virando. todo na vertical e eu sendo puxado para baixo, né? Hum. Até que eu caí e eu fui engolido inteiro. E aí, finalmente, eu acordei. Cara, que hard esse aí, hein? Esse aí foi foda, Sim, meu. foi o pior que eu já tive. Coisa de filme mesmo isso aí, nossa. É. E eu diria que os meus piores sonhos. é, Quando eu penso em pesadelo ruim, eu penso nesse e no outro. E pra mim, o que deixa um pesadelo ruim é tu não acordar. O outro Hum. que eu tive é tipo um dos primeiros. O primeiro pesadelo que eu lembro de eu já ter tido, eu deveria ter tipo uns 5 anos ou menos. Hum. Hum. E era só. Eu entrava numa clareira na floresta e eu tinha uma pessoa da família falando com uma mulher dourada. Ela era Hum. completamente dourada e ela tava brilhando, assim. Tá. Só que eu sabia que ela era má, que ela tinha alguma coisa de ruim, que ela era perigosa, que a gente tinha que sair dali o quanto antes. E eu tentava falar pra essa pessoa da família, não, não, Vambora. para, vamos embora, sai daí, para de falar com ela. E, e essa pessoa tava me ignorando, Aham. porque era uma criança, né? Eu tava muito acostumado a ser ignorado. Aham. E aí eu disse, não, não, fica aí. E eles continuavam falando, só que não acontecia nada demais. O que acontecia é que essa mulher do lado começava a falar mais rápido, e mais rápido, e mais rápido, até que o som ficava, sabe, um som único, assim, Sei, sei. um pé, que tava me estourando os tímpanos, só que eu não acordava. O sonho resetava. E eu tava na entrada da clareira de novo e acontecia a mesma coisa de novo. Nossa, cara, que. Não. E eu sentia que isso aconteceu várias vezes, até que eu finalmente acordei. Cara, você já tá pronto pra colocar isso num filme, eu acho que vai fazer sucesso. Então, tu diria que tu gostou desse filme? Essa é a primeira coisa que tu viu do David Lynch. Que eu lembre, né? É o que também eu acho que quando a gente discutiu da última vez, parece que sim. Parece que eu não tinha visto mais nada antes, né? Porque as coisas que eu achei que era dele não são dele. Então, Tu eu tava acho que. confundindo ele com quem? Ai, com o cara que fez o Anticristo? Como que é o nome? Ah, o Lars von Trier, Isso aí, isso aí. que ele fez aquele filme com a Bjork, É, esse que aí, parece que é esse aí. super triste. Tu viu aquele? Esse aí só de nome também eu conheço. Dança É, esse filme dele Mistura? parece tipo Dança Mistura? Não, não sei. não lembro. É aquele filme que é só pra se deprimir, né? É, não, é foda. É foda. Sim. Tu Né? assistiria outra coisa dele? Do David Lynch? Com É. certeza. Do Led von Trier também, mas do David Lynch com certeza, achei interessante. Acho que se eu, do pouco que eu vi, eu acho que eu recomendaria. O que eu ainda não vi, mas eu gostaria de ver seria Mulholland Drive. Hum, é mais novo esse? É tipo dos anos 2000, eu acho. Hum. Só que acho que é ainda mais estranho que o Blue Velvet. Eu acho que tem Opa. mais coisa estranha.
Eu acho que foi tipo ele dizendo, estão reclamando disso, então eu vou fazer mais. Da hora. Sim. Mas tem o Twin Peaks, né, que muita gente adora. Você acabou de ver, não? Não, mas eu tenho que reassistir, porque antes fizeram 2 temporadas nos anos 80, aí fizeram um filme que ao invés de terminar a história da série, sabendo que não iria ter outra temporada, ele simplesmente colocou mais mistérios, Hum, até que em 2019 fizeram um revival, né? E fizeram uma terceira temporada. tá. E o próprio Lynch é um ator na terceira temporada, não sei porquê. Ele gostou então, né, do remake. Não, não foi remake. É, Ele fez, não. ele próprio fez. Ele É que não fez, foi ele remake, fez. é a terceira temporada, né? Continuação da Hum, história. Acho que agora chegou ao fim. Mas eu tenho que assistir. Eu recomendaria talvez tu assistir. da hora, vou dar uma olhada nisso também. Tem alguma outra coisa que tu queira adicionar sobre o filme, sobre qualquer outra coisa? Cara, eu acho que não. Acho que a gente cobriu todos os pontos que tinham, pra mim, pelo menos, ficado assim, ressaltados, né? A gente ainda não aprendeu como. Finaliza um ah, podcast. É, pois é, né? Como é que fazem isso? Acho que a gente tem que fazer aquele cursinho de R$ 700 do. Do Flow. Quem? Tu conhece aquela gente? Não, eu tentei assistir uma vez uma entrevista dele com. Acho que foi o Haddad e eu achei uma bosta. Eu não Ah, gostei. então tu conhece, né? Porque eu Eu nunca vi, nem tinha ouvido falar. eu tentei ver um episódio, mas é, sei lá. Eu não tô dizendo que você precisa ser um especialista em alguma coisa pra fazer um podcast, mas é, tipo, sei lá, se você não manja de Sim, nada, eu prova acho. o nosso podcast, né? Sim, sim, exato, exato, exato. Mas é que eu acho também, às vezes, o comportamento do cara na condução ali de uma entrevista, sei lá, acho um pouco zoado. Por quê? Como é que ele conduziu a entrevista que Eu tu achei não que, gostou? Vamos assim, fazer treta com podcast mais para famoso crescer, para crescer, para pra crescer. crescer. Eu achei que ele dá muita opinião de orelhada, assim, sabe? Quando ele tá falando de. Não, não obviamente, que a gestão pública seja. Eu não sou a favor de tecnocracia, né? Mas eu acho que o questionamento que ele fez no Haddad em relação ao barato de trânsito e tal, eu acho que, assim, sei lá, tem que ter alguma fundamentação científica ali para você questionar. Não, foi errado diminuir o velocidade. Não, foi errado fazer mais ciclovia, tá ligado? Uns baratos meio assim, bem senso comunzão, assim, sabe? Como se o Haddad tivesse sido entrevistado por um tiozão que é conservador. Foi isso que eu senti. Só que é um cara Ah, ele mais tava jovem. usando. Ele tava usando anedotas, então. É isso. É isso? É. E eu acho que ele faz isso com todas as entrevistas. É tipo isso. É um podcast de entrevista, é isso? Eu acho que sim, eu acho que às vezes tem só ele e o amigo dele também, mas acho que em geral se pá, eles cresceram na conversa entre eles dois, né? E aí agora, como eles são bem famosos, eles fazem entrevista com o pessoal mais famosinho. Hum. Vamos chamar o Lula, então. Eu vou dizer que ele tá fazendo qualquer Aí coisa. sim. Tentar uma dessa. Acho que é isso. Sei lá. A gente vai aprender a terminar eventualmente, corretamente. Fazer que nem a. A gente pode encerrar esse podcast que nem aquela cena, uma das cenas bem estranhas do filme, em que ele simplesmente corta e o cara não tá mais lá. Você lembra? Sim, 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 sim. Tipo, a câmera ainda tá no mesmo lugar, a câmera ainda tá filmando o mesmo lugar, só que o cara simplesmente desaparece entre um frame e outro. É aquele um Sim. corte mesmo, bem abrupto. Essa é a definição de corte, né? Pode crer. Então, eu acho que ficou por aqui. Falamos tudo que a gente conseguiu pensar sobre o filme. É isso aí. Então tá. Até mais, Thomas. Até mais, Pedro.